Boa noite, meus queridos alunos. Hoje estamos aqui para mais uma aula, né, nessa época de quarentena nossa, e nós vamos falar sobre ausência. A ausência, ela não tem mais previsão fixa no Código Civil, mas ela tem vários dispositivos que trabalham sobre ela, como o artigo 6º, o 7º, o 9º. Ela tem disposição no Código de Processo Civil, no tocante à ação, e eu vou falar para vocês sobre esse grande dispositivo. O que é a ausência, Murilo? É quando uma pessoa ela desaparece sem motivo justo. É o famoso vou ali comprar um cigarro e a pessoa nunca mais apareceu. Desapareceu, não estava em perigo de vida, não estava em campanha de guerra para ensejar uma morte presumida. Essa pessoa simplesmente desapareceu sem deixar qualquer recado ou sem deixar pistas. Não se encontra um corpo, não tem materialidade da morte dela, ela não se encontrava com uma saúde ou internada em hospital, nada, a pessoa simplesmente desapareceu. Por que é necessário então essa declaração de ausência face ao desaparecimento dessa pessoa? Alguém tem que cuidar dos bens dessa pessoa, tocar aquela vida civil que ela tinha, já que ela está desaparecida, ela está, para o direito civil, ela está ausente, ela não está fazendo frente às suas obrigações, bem como ela não está requerendo os seus direitos. Ela desapareceu, sumiu, né? Fui lá, vou comprar um cigarro, aquele famoso jargão, né? Ah, vou ali, amor, vou lá comprar um cigarro e a pessoa nunca mais aparece. Com isso, o que acontece? Para que seja declarada uma ausência, independentemente da declaração de morte presumida, é necessário que a pessoa, o interessado, entendam aqui interessado são os ascendentes, os descendentes, o cônjuge, credores e até mesmo o Ministério Público. Eles vão ingressar com a ação em juízo, pedindo a declaração dessa ausência. E para que se declara uma ausência, Murilo? Para que se possa, então, dar um início a uma fase de sucessão da pessoa. Inicia-se primeiro uma fase de sucessão provisória, depois essa fase vai para uma sucessão definitiva. Qual que é a importância da ausência? Bom, imaginem só que eu, Murilo, de repente do dia para a noite, suma de casa, resolva fugir e nunca mais aparecer. O que a minha esposa faz? Né? Como que ela vai administrar nossos bens? Né? Nós temos às vezes aluguel para pagar, temos financiamentos em bancos, temos créditos a receber. Quem que vai tocar isso, já que o Murilo não está aqui mais para receber? Né? Então, nesse caso, necessário que ela tome essa providência, ou seja, ela vai ingressar com pedido em juízo. O juiz vai nomear, né, uma pessoa mais interessada, que ele entender gabaritada, ele vai nomear como curadoras dos bens deste ausente, né, então ela vai poder gerir toda a vida desse ausente, e durante um período de 1 ano, o juiz a cada 2 meses vai lançar um edital chamando o ausente para voltar, para que ele retorne para a sua vida, para que ele retorne para tomar conta dos seus bens. Passado esse 1 ano, caso o ausente não apareça, inicia-se uma fase de sucessão provisória. O juiz então vai chamar os herdeiros daquela pessoa que foi declarada ausente e vai fazer a partilha conforme o quinhão hereditário de cada um. Partilha daqui e dali. Só que entendam, é uma partilha, é uma sucessão provisória. Por que ela é provisória, Murilo? Porque se após esse período de 1 ano, né, declara-se, abre-se nessa sucessão provisória e inicia-se um período de 10 anos. Se nesse período de 10 anos de sucessão provisória o ausente aparecer de repente do nada, ele pega os bens dele, todos de volta, inclusive com frutos e rendimentos. Então, se eu deixei alguma fazenda minha e meus herdeiros pegaram essa fazenda e fizeram ela crescer, prosperar, dar mais riqueza, deu mais gado, fez mais plantações, quando eu voltar, eu vou pegar essa fazenda com esses rendimentos, inclusive. Passa-se esse primeiro período de 10 anos de sucessão provisória. O juiz, então, poderá declarar a morte presumida da pessoa. Então, eu não
preciso necessariamente de morte presumida, de declaração de ausência para declarar morte presumida. Mas eu posso, em razão da ausência após esses 10 anos, declarar morte presumida da pessoa. Passa-se esses 10 anos, a família, o curador, ou quem estiver na frente do processo, requer ao juiz, então, que seja declarada a morte presumida. Por quê? Sendo declarada essa morte presumida, inicia-se, então, um período de sucessão definitiva. Os herdeiros, de fato, vão receber os bens como se deles fossem. E eles vão tocar a vida deles, eles vão poder utilizar desses bens como bem entenderem. Se nesse segundo período de 10 anos, que é agora de sucessão definitiva, o ausente aparece, ele pega os bens dele? Pega. No estado em que estão. Ou seja, sem frutos e sem rendimentos. Pega do jeito que está. Tá? Murilo, e aí? E se o cara nunca mais voltar? Se nunca mais voltar, o juiz já não declarou a morte presumida dele para iniciar a sucessão definitiva? Com isso, vai valer aquela certidão de óbito que foi declarada a morte presumida pelo magistrado. O magistrado vai comunicar ao cartório, até inclusive com a data eventual do óbito dele. Tá, Murilo, eu quero viajar aqui no negócio. Tá. E um filho que esse ausente teve fora do casamento e ficou sabendo só agora disso? Como que ele faz? Ele tem direito à herança? Tem. Ele tem até 20 anos após o sumiço da pessoa para ingressar com um pedido de reconhecimento de paternidade dessa pessoa. Caso der certo, reconhece, ele vai ter direito à parte do quinhão que caberia a ele. Aí os outros demais herdeiros vão ter, né, obrigatoriamente, cederão partes daquele pedaço que eles herdaram para fazer o quinhão hereditário desse novo filho que apareceu. Esses períodos, 1 ano, declara-se a ausência. Passa-se mais 10 anos, que a declaração, que a sucessão provisória. Muda-se esses 10 anos, declara-se a morte presumida. Passa-se então a sucessão definitiva. Pode ser encurtado esses períodos? Podem. Qual que é a situação, Murilo? A pessoa foi encontrada morta. Para que eu vou ter que esperar? Eu estou lá nos meus primeiros 2 anos de sucessão provisória. Achou a pessoa morta, encontrou um corpo. Passa-se então a sucessão definitiva. Em outra situação é quando o ausente ele tem 80 anos ou mais e faz 5 anos que não se tem mais notícia dele. Nesse caso também pode ser declarada a morte presumida dele e assim os herdeiros tomarem conta fazer a sucessão definitiva dos bens deste ausente. É assim que se procede, meus filhos. Então, abre-se um pedido de declaração de ausência. Durante o período de 1 ano, o juiz vai nomear um curador para administrar provisoriamente os bens desse ausente. Durante esse 1 ano, publica-se editais chamando esse ausente para voltar para tomar lugar e gerir sua vida. Passa-se esse 1 ano, ninguém apareceu. O juiz, então, dá uma decisão declarando a ausência dessa pessoa e inicia-se um período de 10 anos onde os herdeiros vão tomar conta dos bens do ausente de forma provisória. Passa-se esse período de 10 anos, poderá ser declarada a morte presumida deste ausente. Em sendo declarada, passa-se para um período de sucessão definitiva. E durante esses tempos, o ausente pode regressar? Pode. Se ele regressar durante a sucessão provisória, pega os bens com seus frutos e rendimentos. Se ele regressar durante o período de sucessão definitiva, ele pega os bens no estado em que se encontram. Ou seja, se alguns dos herdeiros chegou até mesmo a perder parte dos bens, o ausente vai arcar com esse prejuízo. Tá ok? Lembrando que esse prazo de 10 anos
ele pode ser reduzido para 5 anos no caso de ausente maior de 80 anos e que há 5 não se tem notícias dele. Código Civil, nós vamos ver sobre a ausência nos artigos 6º, 7º e 9º, também possui disposição no tocante ao procedimento da ação judicial no nosso Código de Processo Civil. A ausência é só isso, depois dá uma lidinha aí na apostila e eu vou colocar lá na nossa plataforma, no Google Class, esse vídeo e também vou passar para vocês o link dele no YouTube. Até mais, fiquem com Deus, um abraço.